Olá, aqui é Keila e aqui teremos uma continuação à nossa minissérie sobre processos em relação a como os arquivos passaram a ser nomeados e organizados de determinada maneira e inclusive de maneira muito semelhante em diferentes escritórios aqui no Brasil. E também mais adiante veremos o que é necessário conter um projeto básico. Aqui veremos essas informações e um pouquinho mais. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Com relação às fases de projeto, a NBR 16.636-2 traz este gráfico, não foi eu que inventei, eu só tirei um print ali da NBR 16636, a versão, a parte 2, que trata de projeto arquitetônico, em que a gente vê essa divisão e algumas siglas que são atribuídas para diferentes etapas que são realizadas no projeto, a começar pelas atividades preparatórias que envolvem o levantamento, ali a listagem deste programa de necessidades, como também estudo de viabilidade e também o projeto de informações técnicas específicas, o levantamento desses projetos. Dessa forma, é realizado a segunda etapa de elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos, que passa pelo estudo de viabilidade, avança pelo estudo preliminar, daí traz adiante o projeto arquitetônico na fase de anteprojeto. Na sequência, é realizado os anteprojetos complementares, o projeto executivo arquitetônico e projeto executivo complementar. Nessa fase também é realizado o processo de compatibilização. E esses anteprojetos, quando entra nessa fase de anteprojetos complementares, em algumas situações a gente vai ver mais adiante, que entra também a conceituação que é utilizada aqui no Brasil também de projeto básico, que é composto de todas as diferentes disciplinas básicas necessárias para se construir uma edificação. Mais adiante, o projeto executivo, ele, ao ser liberado para a obra, ele estando completo, a obra ela se dá ao seu início, mais ou menos aqui do lado, nas etapas preliminares de anteprojeto, estudo preliminar, é realizado o projeto de aprovação, PL de projeto legal, aprovação em prefeituras aqui no Brasil. E dessa forma, depois a obra ela ser construída, ela passa pelo as-built, a documentação do projeto, como ele foi edificado, como ele foi construído. Dessa forma, o fluxograma aqui também da NBR 16636-2, a parte 2 que trata do projeto arquitetônico, também traz um outro fluxograma este que é BPMN, ele tem esses fluxos aqui em lanes, em trilhas, e também organizados de forma esquemática em pontos que dividem, pontos chaves, marcos que dividem esse fluxo, como ele ocorre desde a preparação até o início, aos estudos preliminares, avançando ali pelo projeto de anteprojeto, atravessando também ali a parte do projeto legal, a aprovação em prefeitura, que dessa forma, mais ou menos aqui, partindo já, pensando desde a fase ali do anteprojeto, a gente já tem informações necessárias para começar a pensar o processo de compatibilização. Mas as informações, como elas têm o desenvolvimento um pouco maior no processo de compatibilização com as informações já do projeto básico, dessa forma elas podem avançar adiante, inclusive já compatibilizados para adiante ali no projeto executivo, dessa forma serem compatibilizados e lançados ali para execução, e muitas vezes é feita a licitação mais adiante, inclusive da obra também, e mais adiante, após o término, a documentação de como ele foi construído. Há algumas siglas que são usadas aqui nessas diferentes fases do projeto, e dessa forma elas estão aqui embaixo, a simbologia e as siglas, e também essas etapas. Agora, tem esse outro gráfico que aqui não é mais a NBR, é da ASBEA. A ASBEA, ela tem esse Guia ASBEA de boas práticas em BIM. Esse aqui é o fascículo 2, que traz também para cada uma daquelas etapas, em separado, o estudo de viabilidade, também o anteprojeto e assim por diante. Ele é apresentado em fluxograma BPMN, qual que seria o fluxo que o projeto segue em projetos feitos com ferramentas BIM. Então, seria o fluxo de trabalho em BIM, nessa fase aqui de estudo de viabilidade, todos os dados que são levantados
dos dados legais de contratação, da topografia, do cronograma de trabalho, informações de custo e requisitos de projeto. Dessa forma, a gente consegue dar seguimento e dar início a, inclusive, o processo com a definição das equipes, a reunião de startup ou kickoff, o pessoal fala também, a reunião de dar start no desenvolvimento do projeto, e dessa forma a gente tem o desenvolvimento dos primeiros estudos volumétricos, muitas vezes realizados com massa, atravessa ali o estudo de viabilidade e avança até o fim dessa fase de etapa de projeto. Indo adiante, então, também este gráfico aqui gráfico BPMN, fluxograma da ASBEA, aqui a gente tem o fluxo de projetos BIM para estudos preliminares e anteprojeto, que também começa com esse levantamento, que já foi, de certa forma, levantado já no passo anterior, de levantamento de dados para a gente começar, iniciar o projeto. E dessa forma, a gente, iniciando aqui o estudo preliminar, a gente tem todos os dados já levantados necessários para o desenvolvimento do modelo de arquitetura, a realização também do estudo de viabilidade desse modelo de arquitetura, o desenvolvimento também do modelo estrutural, e se a análise da arquitetura em relação à estrutura ela estiver correta, o projeto pode avançar inclusive para as instalações prediais hidráulicas, elétricas e de ar-condicionado. Dessa forma, a gente compatibilizando, pensando também nessa disciplina MAP, o arranjo, a compatibilização desse projeto que é integrado de todas essas diferentes disciplinas, a gente já começa aqui a análise da coordenação, a pré-análise de todos os envolvidos nesse projeto, a reunião dessas coordenações, e se ela for passível de ser aprovada, a gente tem o fim dessa primeira etapa de anteprojeto. Daí esse anteprojeto que ele já dá início aqui a pensar nessas outras disciplinas complementares à arquitetura, em alguns casos é denominado como projeto básico, a gente vai ver mais adiante inclusive. Dessa forma, o projeto básico que está aí, ele traz toda a informação ali do levantamento e também o modelo preliminar, aquele lá que saiu das etapas anteriores de anteprojeto e estudo preliminar. Dessa forma, a gente dá início ao projeto básico, que ele traz mais alguns detalhamentos específicos de cada componente e informação que foi inserida dentro do projeto, não somente da arquitetura e da estrutura e das instalações prediais MAP, como também aquilo que foi realizado em relação à sua adequação e compatibilização. É realizado dessa forma a pré-análise de todas as especificações de todas essas diferentes disciplinas, e após essa especificação, esse detalhamento num grau maior, é colocada na reunião de coordenação toda essa revisão de cada uma dessas disciplinas, de estrutura, de arquitetura e também de todas as instalações prediais. É procedida então a avaliação e liberação da coordenação em relação a essa etapa de projeto, para que ao fim ela avance adiante, o desenvolvimento desse projeto avance para a etapa de projeto executivo. No projeto executivo, a gente vai ter especificações maiores em relação à gradação de detalhamento da informação do componente, que possibilite inclusive o setor de compras orçar e liberar para a obra especificamente, exatamente aquele componente, exatamente daquele modelo, exatamente daquele material, daquela cor, daquelas exatas dimensões, todas essas informações a nível de executar, a nível de execução deste projeto. Então a gente já tem um modelo consolidado, integrado de todas aquelas diferentes disciplinas, e dessa forma se dá o início do desenvolvimento do projeto executivo. O projeto executivo, que ele já é composto de todas aquelas diferentes disciplinas que compõem uma construção, e dessa forma, se ele for avaliado como execuível, a gente dá início à documentação extraída desse modelo para liberação para a obra e a sua orçamentação também com base nos dados desse projeto, inclusive já quantificados. Dessa forma, indo adiante, a gente viu algumas abreviaturas que eram utilizadas naqueles gráficos anteriores e que são utilizados em algumas outras fontes aqui do Brasil também. Aqui o exemplo, eu tirei print screen do manual do governo de Santa Catarina com relação à determinação de escalas e abreviaturas, e também dessa parte aqui dos códigos que vários lugares acabam utilizando de modo muito semelhante, como se fosse uma normatização, uma padronização. Daí, em alguns casos, também é inclusive atrelado a um grau de detalhamento que internacionalmente é conhecido como Log Level of Development, o nível de detalhamento de um projeto.
ND, isso aqui é pessoal, eu prefiro não utilizar ND, eu prefiro utilizar a sigla internacional, até mesmo para não confundir. Existem certas siglas que são mais atuais, que geralmente o pessoal segue como ela é no original, que nem o BIM, é o Build Information Modeling, e da mesma forma enxergo que o LOD é o Level of Development, o LOD não é ND, que ND às vezes pode ser confundido como ND BIM, é o multidimensional BIM, é o BIM 3D, BIM 4D, só por isso que eu evito, eu não utilizaria, mas em alguns lugares do Brasil foi utilizada a sigla traduzida do Level of Development. Daí, dessa forma, a gente tem a base de dados em projetos CAD, que desde lá atrás, em um manual também da ASBEA, desenvolvida em parceria com a PinWeb, ali já havia uma certa determinação em relação àquelas abreviaturas, aquelas disciplinas e também das etapas de desenvolvimento do projeto. Então, não é porque surgiu com aqueles cadernos de modelagem BIM, aqueles BIM Standards e aqueles BEP também, que a gente utiliza aqui no Brasil, que só porque em alguns cadernos o pessoal utiliza dessa forma, que na verdade surgiu naquele momento, veio de um passo antes, através de diretrizes que existiam para intercambiabilidade de projetos em CAD. Era um caderno mais antigo, do início dos anos 2000, que já trazia essa ideia em relação às etapas de projeto. Ou seja, a roda ela não foi reinventada, ela na verdade ela já existia. Então, dessa forma, a gente tem um sistema de nomenclatura de projetos CAD que aqui no Brasil a gente utiliza também para os projetos BIM. Veio de um manual muito anterior das diretrizes de projetos em CAD, da própria ASBEA e da PinWeb também. Daí, dessa forma, nesse sistema de nomenclatura de projetos CAD da ASBEA, a proposta apresentada pela ASBEA no início dos anos 2000 para a nomenclatura de arquivos de projeto em CAD teve como base a estrutura de classificação da norma ISO 13567, que é a ISO que trata do Technical Product Documentation, a documentação técnica de produtos. Apesar de abordar a padronização de desenhos técnicos realizados com softwares CAD, esse sistema também detalhou a estrutura de diretórios, a organização das pastinhas de projetos, nomes dos arquivos e nomes de layers também. Aqui eu trouxe até um print que na verdade é do próprio manual ali da ASBEA, o saudoso Windows 98, acho que aqui nem era o XP ainda, e que ainda assim o pessoal já utilizava essa organização determinada. A maioria dos escritórios brasileiros de projetos de AEC, de arquitetura, engenharias e construção, ainda hoje trabalham com essa estrutura ou algo muito semelhante a ela, para organizar as pastas e realizar a nomenclatura dos projetos também. Daí, com relação a isso, indo um pouco mais adiante, em relação ao sistema de nomenclatura de diretórios de projeto, novamente isso aqui também é um print ali do manual de diretrizes para intercambiabilidade de projetos em CAD, daí ela tem esses campos que vão estar compondo o nome total desses diretórios, a organização dele e mais adiante também o nome dos arquivos de projeto. Então, a gente tem o código do projeto se necessário, a descrição do agente e também das etapas, das fases de desenvolvimento de projeto. Também mais adiante até mesmo alguns sufixos que ajudam até mesmo a determinar se é revisão 1, revisão 2, revisão 3. O código diretório do projeto, ele era de 8 caracteres maiúsculos, seria o nome comum, prefixo comum a todos os agentes envolvidos, disciplinas envolvidas, e a parte aqui também de etapa, que veio desde essa fase, que LV seria levantamento, PN programa de necessidades, EV estudo de viabilidade, EP estudo preliminar, AP anteprojeto, PL projeto legal, PB projeto básico, PE projeto executivo, alterações de obra e documentos, todos eles já relacionados e que traziam essas siglas que o pessoal usa até hoje em dia. Em relação aos agentes, as disciplinas, tinha aquelas siglas também de topografia, de arquitetura, também em relação à estrutura, em relação à elétrica, automação, mecânica, também da parte de climatização, hidráulica, equipamentos que são utilizados, a orçamentação e até mesmo a questão ali do cronograma, todos eles com prefixos de agentes que hoje a gente chama de disciplinas, que são abordadas e utilizadas dentro do projeto.
Dessa forma, a gente tem também, segundo esse manual, essas diretrizes que eram de CAD, mas até hoje o pessoal utiliza, que seriam os sistemas de nomenclatura dos próprios arquivos, que usam aquele mesmo critério de organização para a nomenclatura, de modo muito semelhante ao critério, a organização dos diretórios, das pastinhas. Então a gente tem aqui os agentes, as disciplinas, tem o código do projeto, tem a fase, que seria a etapa, se é projeto preliminar, se é anteprojeto e assim por diante. Se a gente tem alguns outros prefixos de denominação em relação ao comportamento do projeto, se vai trazer somente determinada informação ou alguma outra. E mais adiante, até mesmo em relação à sua revisão 1, revisão 2, ali no finalzinho, como se fosse um sufixo aí completando o nome do arquivo. Então, por exemplo, tem aqui essas nomenclaturas de arquivo, a recomendação que é dada por esse mesmo manual de diretrizes de projetos de CAD, que, por exemplo, se a gente tivesse aqui o nome então com 8 caracteres, seguido aqui de ARC, que seria a disciplina de arquitetura, seguido por PE, seria projeto executivo, como era um desenho de CAD, contemplava então, neste caso, somente a planta. Então, vai ser somente a planta, seria PLA, esse sufixo. Se é somente do térreo, daí então teria esse outro sufixo, térreo. Na sequência, se é revisão 0, é como se fosse a emissão inicial, então é revisão 0, daí dessa forma coloca ali no finalzinho. E assim por diante, outros exemplos e a descrição do que estaria contido dentro daquele arquivo sem que você tivesse a necessidade de dar 2 cliques para abrir e descobrir. Dando sequência aqui, então, essa estrutura é igual em projetos BIM, aquela estrutura que vinha desde as diretrizes da ASBEA para denominar ali os projetos, para dar o nome ali aos projetos de AutoCAD. Então, o exemplo ali, eu trouxe aquele mesmo exemplo que eu estava comentando, e aqui eu pintei para ficar mais fácil de enxergar, que mesmo hoje em dia, existe o nome do projeto geralmente primeiro, iniciando ali o nome do arquivo, e da ASBEA a recomendação eram 8 letras maiúsculas, mas tem escritório que hoje usa só 3 ou aquilo que for necessário para dar o nome ao projeto. Depois o nome do projeto, geralmente ele é seguido da disciplina. Daí aqui a gente já tem uma certa padronização que, mesmo que mude um pouquinho, na verdade muda quase nada, né? Seria o ARC de arquitetura, HID, ID de hidráulica, ELE de elétrica e assim por diante, que o pessoal já está habituado e dessa forma se continuou a utilizar esse código de 3 letrinhas maiúsculas. Ele é seguido na sequência da etapa de execução que geralmente são 2 letrinhas maiúsculas, seria EP de estudo preliminar, PE de projeto executivo, seria PB de projeto básico e assim por diante. Essa parte que determina que é da planta do térreo, por exemplo, né, como um projeto BIM ele é composto de diferentes vistas, não exclusivamente somente a planta do térreo, então essa parte cai fora geralmente, mas na sequência a gente tem a revisão também, que é interessante a gente sempre planilhar, que geralmente ele é colocado no finalzinho como R de revisão, mais 2 numerozinhos ali da revisão. E os diretórios hoje em dia, mesmo que seja um Windows mais recente do que aquele utilizado na época do AutoCAD, ainda assim o pessoal tem ali a pastinha com o nome do projeto e ali tem aquelas organizações entre diferentes disciplinas. Essas diferentes disciplinas que dentro dessas pastinhas estarão ali arquivos com essa nomenclatura, ainda que seja derivado então daquela época que o pessoal fazia os projetos em AutoCAD, ainda assim a organização como ela era boa e ajudava desde aquela época a organizar, então dessa forma ela foi mantida, não foi necessário reinventar nada. E a única coisa que às vezes pelo menos eu crio uma pastinha de bases de projetos, os primeiros croquis que foram realizados, as primeiras ideias, ou o projeto que você recebeu e vai ter que passar limpo, né, também, que seriam as bases ali, que o levantamento também, que dá início ao desenvolvimento de todos os demais projetos. Então essa estrutura, ainda que ela varie um pouquinho em cada escritório, ainda assim ela mantém uma certa semelhança. É como se fosse uma padronização, e de fato é uma padronização que a gente tem para facilitar a organização dessas diferentes disciplinas que compõem uma construção.
Dando sequência, a gente tem a relação de entregáveis de projeto. Daí, segundo a BNT-NBR 6492, a versão mais recente é de 2021, que substitui aquela lá mais antiga, da década de 90. Segundo esta NBR, há uma relação de entregáveis para a caracterização e apresentação dos conteúdos em documentos técnicos. O que deve ser entregue é determinado segundo a etapa de projeto, dessa forma assegurando a elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos respectivos. Aqui tem o exemplo mais voltado ao projeto básico, porque tem gente que já leu essa norma, mesmo na versão nova, e talvez estranhe o fato de que aí nessa NBR 6492 não tem o projeto básico. Como que as BEA, a CONFEA e vários outros órgãos, o CREA, o CAL, enfim, lista o tal do projeto básico, e na NBR 6492, mesmo na versão mais recente de 2021, de repente ali não tem o projeto básico que é relacionado em outros lugares. É que o projeto básico ele é um caso especial. Como ele é especial, eu vou estar mostrando aqui, ele vem de outras determinações de outras leis, mas que dependendo do tipo de entrega de projeto, ele vai ser uma etapa também de desenvolvimento que o escritório vai ter que estar realizando entre diferentes equipes interdisciplinares. Então, dessa forma, a gente tem aqui o projeto básico, a lei que criou o projeto básico aqui no Brasil, que é a Lei 8.666, 8666, de 1993. Segundo essa lei, ela fixou a existência de projetos básicos para obras e serviços e, no artigo 7, parágrafo 2, ela estabelece que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para o exame dos interessados em participar do projeto licitatório. Estabelece nos artigos 14 e 15 a necessidade de especificação técnica precisa, clara e suficiente para subsidiar o processamento da aquisição do bem. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Aqui eu coloquei algumas imagens de alguns projetos básicos que eu tenho comigo, que eu ajudei a desenvolver, e mais adiante a gente tem a continuação dessa lei, que em relação às compras, elas deverão ser observadas ainda também a especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação, como, por exemplo, os quantitativos que a gente obtém em tabelas, hoje em dia de forma muito facilitada com projetos BIM. Daí, com base na Lei 8666 de 1993, quando se tratasse de obras e serviços, utiliza-se o projeto básico. Quando se tratasse de aquisição de bens, bastaria a quantificação descrita, detalhada do objeto, por meio da especificação técnica, documento que é mais simplificado do que o próprio projeto básico. O projeto básico ele tem algumas outras denominações, determinações, também através de outros instrumentos regulatórios, como, por exemplo, a orientação técnica. Então, aqui a definição do projeto básico, agora já saindo ali da normativa geral, ali da Lei 8.666, essa lei federal de licitações. Indo mais adiante, a gente tem aqui, a fim de uniformizar o entendimento quanto à definição do projeto básico, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBAOP, ela editou a orientação técnica, a OT, né, de orientação técnica, IBR 001 de 2006. O projeto básico, segundo essa orientação técnica, é o conjunto de desenhos, memoriais, descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade. Segundo essa orientação técnica, as pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo denominação e local da obra,
nome da entidade executora, tipo de projeto, nesse caso o projeto básico, a data e também o nome do responsável técnico, mais o seu registro, né, o seu número de registro e também a sua assinatura. Então é um carimbo que, além de conter aquilo lá que a própria norma de representação gráfica, a NBR 6492, ela também determina, além daquele carimbo, também deverá estar constando na prancha essas informações de modo adicional, complementando aquelas lá também exigidas pela NBR 6492. Dando sequência, a gente tem aqui o projeto básico, que agora é uma outra determinação, é a determinação da CONFEA, é a resolução número 361. Segundo a resolução 361 da CONFEA, essa resolução que ela dispõe sobre a conceituação de projeto básico em engenharia, arquitetura e agronomia, com definições, características e requisitos técnicos para a elaboração e aprovação de um projeto básico. Segundo essa resolução, define-se o projeto básico como sendo o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem um empreendimento, de tal modo que suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução. Dessa forma, a CONFEA, ela lista, inclusive, as características desejadas para um projeto básico. Dentre as etapas que precedem a elaboração do projeto básico, que o pessoal abrevia aqui no Brasil para PB, estão os estudos preliminares, anteprojeto, estudo de viabilidade técnica e econômica e avaliação de impacto ambiental. Além disso, ele será sucedido depois pela fase de projeto executivo e detalhamento, é claro, do projeto executivo. Então, isso daqui que o pessoal usa bastante, essa determinação e essas características, na verdade vem da determinação 361 da resolução da CONFEA. Então, ela deve ter o desenvolvimento de alternativa escolhida como sendo viável, técnica e econômica, fornecer uma visão global da obra, especificar o desempenho esperado da obra, adotar soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportados por memórias de cálculo de acordo com critérios de projeto pré-estabelecidos, de modo a evitar ou minimizar reformulações, reajustes, revisões de projeto, identificar e especificar sem omissões os tipos de serviço a executar, definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão de obra, considerar para uma boa execução métodos consultíveis compatíveis e adequados e detalhar os programas ambientais compativelmente com o porte da obra, de modo a assegurar sua implantação de forma harmônica com os interesses globais. Ou seja, é um projeto muito mais detalhado e específico, não somente em relação às suas dimensões e materiais, mas já pensando quase em entrar ali na fase de execução. É um projeto que ele já tem informações necessárias, inclusive, para viabilizar e finalizar de fato a compatibilização interdisciplinar. Dessa forma, a gente tem aqui, seguindo ainda dentro da determinação da CONFEA, que eu sempre estou trazendo exemplos de projetos básicos, dá para ver que eles são extremamente detalhados. Quando tem ali o concreto armado, ele tem os eixos estruturais ali para determinar onde estão os pilares, as vigas. Esse exemplo aqui é de uma alvenaria estrutural, daí a gente tem ali a colocação até mesmo da modulação desses blocos, aqui de residencial. Mas segundo o detalhamento da resolução 361 da CONFEA, o nível de detalhamento desses elementos deve ser tal que informem e descrevam com clareza, precisão e concisão o conjunto da obra e cada uma de suas partes. É o caso dos desenhos, memórias descritivas, normas de medições e pagamento, cronograma físico-financeiro, planilhas de quantidades e orçamentos, plano gerencial e, quando cabível, especificações técnicas de equipamentos incorporados à obra. Além disso, é importante ressaltar que os autores do projeto, sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro técnico do órgão contratante, deverão providenciar a anotação de responsabilidade técnica respectiva à responsabilidade mesmo de desenvolvimento do projeto. Daí, se, por exemplo, desenvolveu estrutura, respectiva à estrutura. Se desenvolveu, por exemplo, a elétrica ou a arquitetura, então, respectiva ao desenvolvimento. Ou ali, inclusive, da implantação, da alteração da topografia existente, do paisagismo e assim por diante. Então, continuando, a dispensa de projeto básico, ela ocorre, segundo a CONFEA, segundo determinadas ocorrências que podem vir a acontecer. Então, essa dispensa, apesar de ela ser rara, ela pode acontecer. E, de acordo com a resolução de projeto básico da CONFEA, o projeto básico ele pode ser dispensado para os empreendimentos realizados somente nessas seguintes situações.
A primeira situação seria a guerra ou graves perturbações da ordem. Numa situação dessa, o projeto básico ele pode ser colocado de lado. Também as obras ou serviços de pequeno porte, isolados e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução. Uma pequena unidade unifamiliar, provavelmente executada de forma muito simples, ela pularia do anteprojeto, projeto preliminar, diretamente talvez para o projeto executivo, como lista ali a NBR 6492. Porém, uma obra que ela tem uma complexidade, inclusive, de implantação, uma complexidade muito maior, ainda que fosse utilizando aquelas pequenas casinhas sem complexidade, ainda assim, ela exigiria, nesse tipo de situação, um projeto básico. Então, complexidade técnica, ela obriga a existência de um projeto básico. Agora, se não houver nenhuma complexidade e for pequeno porte isoladamente, então, dessa forma, poderia ser feito a dispensa de projeto básico. Agora, em situações de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos e privados. Dessa forma, em situação de emergência também poderia ser feita a dispensa, mas cada uma dessas situações que dão dispensa, o responsável ele deverá justificar a urgência para o atendimento dos casos de emergência, emitindo o respectivo laudo técnico com anotação de responsabilidade técnica, dizendo que foi procedida a dispensa porque, por causa dessa emergência ou algum outro motivo justo, um motivo que ocasione, possibilite a dispensa do projeto básico. Senão, como são raras as ocasiões, geralmente o projeto básico ele vai ser executado. Daí, dessa forma, o que deve constar, então, no projeto básico, também de acordo com essas resoluções, de acordo com o artigo 6, o projeto básico, esse projeto, ele possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter os seguintes elementos. Daí, tem esses elementos, então, listados pela CONFEA, a começar pelo desenvolvimento, de forma que a visão global da obra identifique os elementos constitutivos com clareza, soluções técnicas globais localizadas detalhadas, os tipos de serviço a executar e dos materiais também deverão estar devidamente identificados, informações que possibilitem o estudo e dedução dos métodos consultivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra e subsídios também para o plano de licitação e gestão da obra, com todos os outros dados necessários. O custo global da obra não chega a ser exatamente orçamento, mas de uma forma geral a gente já consegue quantificar adequadamente tanto os componentes, os insumos, como também os serviços e esses fornecimentos propriamente avaliados. Tudo isso com base no projeto básico. Aqui o exemplo é de um projeto básico já da parte de paisagismo. Então, só porque é um projeto básico, ou a gente tem essas determinações de nome de arquivo, só porque é BIM, a gente não reinventa aquilo que já existe e aquilo que já é consagrado e que já funciona. Se você estiver entregando um projeto BIM, na verdade, ainda assim você está executando diferentes etapas de entrega de projeto que são feitas dessa maneira, de modo tradicional, e só porque é BIM, não muda só por conta disso. Então, o que acontece é que a gente tem algumas ferramentas que são um pouquinho diferentes, de certa forma, mas que não por conta disso o projeto muda. Aqui eu especifiquei um pouquinho mais o projeto básico, porque é aquele lá que integra as diferentes disciplinas, já terminando a compatibilização exatamente nessa fase, dando a possibilidade de continuar o projeto na fase de projeto executivo, aquele lá que a compatibilização já ocorreu. É uma fase que é bastante importante, e só por isso eu especifiquei ela um pouquinho mais, porque ela não está contida na NBR 6492, justamente porque, dependendo do caso, é procedida a dispensa do projeto básico, talvez principalmente nessa daqui de pequeno porte e sem complexidade, realizada de forma isolada. Então aquelas pequenas casinhas, de certa forma, geralmente não tem o PB, não tem o projeto básico, mas a maioria de todas as outras obras geralmente tem sim. E só porque BIM, o BIM ele não vai te eximir de você ter a necessidade de realizar tudo isso que é exigido em um projeto básico. Dessa forma, eu espero que você tenha curtido. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever. Você pode estar comentando também se você curte esse tipo de conteúdo, para que eu consiga estar trazendo mais adiante mais conteúdos semelhantes, ou até mesmo recomendar logo abaixo também. Nos vemos na próxima então.